E agora vamos então à nossa palestra de abertura. Eu chamo o doutor Rodolfo Viana Pereira, que é professor adjunto da Faculdade de Direito da UFMG, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Constitucional pela UFMG, fundador e coordenador acadêmico do Instituto para o Desenvolvimento Democrático e fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Com vocês, então, senhoras e senhores, para a nossa palestra de abertura, com o tema Advocacia Pública na Era do Controle, o doutor Rodolfo Viana Pereira. Boa noite a todos e a todas. Já feita aqui a nominata às autoridades, eu queria cumprimentar e agradecer o convite feito na pessoa do Dr. Marcelino, presidente da ANAF, a quem também cumprimento toda a diretoria, agradecendo o convite. Também aqui meu colega, Dr. Gregory, por ter intermediado esta participação. Gregory, que tem um longo trajeto de contribuição à educação dentro da advocacia pública, desde a sua passagem lá pela diretoria da Escola de Minas Gerais até a diretoria da Escola Nacional e agora também auxiliando esse belo trabalho da diretoria da ANAF na promulgação das ideias, os debates. O tema que eu trago aqui é um tema importante, um tema denso, um tema extenso, por isso eu tinha preparado 2 horas para falar para os senhores e senhoras, mas tendo em vista o horário e a exortação do meu colega desembargador Leonardo, vou tentar ser mais curto, falarei 1h45. Mas brincadeiras à parte, todos nós sabemos e vivemos a era do controle. Isso faz parte das nossas conversas aqui antes, conversávamos no voo para cá, conversávamos no intervalo. Vivemos uma era da suspeição, uma era do controle, uma era do medo, uma era da contenção. Então, há que se discutir alguns pontos importantes. O primeiro deles, voltar para... Primeira questão é, vivemos na era do controle. Esse é uma constatação. A própria palestra trata disso, então é preciso constatar que nós vivemos na era do controle e que há um papel a ser exercido pela advocacia pública. Um pouquinho de uma recuperação histórica para dizer de que modo nós chegamos nessa situação, nesse momento de controle. Isso tem a ver com vários movimentos mais antigos, mas eu gostaria de colocar isso em algo mais próximo, que os processualistas conhecem muito bem, que foi a onda do acesso à justiça na década de 80. E sendo essa onda a que impulsionou o papel da jurisdição e o papel do acesso à justiça, ninguém melhor representado a isso do que o próprio processualista italiano Mauro Capelletti. Ele foi um dos grandes autores das ondas de acesso à justiça. Tem um livro, o próprio livro Acesso à Justiça, e todo mundo que passou pelo direito constitucional conhece o controle judicial das leis no direito comparado, inclusive traduzido pelo meu colega de casa, hoje aposentado, professor Haroldo Plínio Gonçalves. Ele marcou um momento importante onde se postulava o acesso à justiça como um princípio de execução de direitos fundamentais. Isso acabou mobilizando, por um lado, claro, uma abertura importante para a população em geral, tendo no judiciário e na jurisdição um caminho central para a realização de seus direitos, mas isso provocou também, como nós sabemos, um excesso de entrada no processo judicial e no sistema de administração da justiça. Aqui são alguns dados mais recentes do INAGE, que é o Índice Nacional de Administração da Justiça. Está pequeno, mas é só para ver aqui, de 2013 a 2015, esse índice, ele mostra aqui na linha vermelha, 2013, a linha azul, 2014, e a linha 15, e a linha amarela, 2015. Isso mostra, na verdade, um índice de acesso à justiça nos estados brasileiros, por exemplo, o DF tem um índice mais alto de acesso à justiça, Rio de Janeiro, enfim, mas mostra aqui o que eu queria trazer apenas como um dado simbólico, um período muito curto, de 2013 a 2015, é que há um aumento dos índices de acesso à justiça, o que faz com que, de certo modo, a gente tenha no sistema de jurisdição, de administração da jurisdição,
um acúmulo muito exagerado de demandas para soluções de conflito. Isso tem, claro, sido tratado de forma interessante por meios alternativos, tanto por meio da gestão. Nós temos alguns cases muito interessantes de gestão de processos judiciais. Tem um juiz federal em Minas Gerais, que é o Dr. Carlos Haddad, meu colega na faculdade, professor lá no UFMG, que tem um case muito interessante de administração de justiça dentro do gabinete e que, portanto, conseguiu gerar uma diminuição bastante considerável de processos quando comparado com a média dos juízes. E, claro, os instrumentos de resolução pacífica de conflitos também são cada vez mais importantes. Tenho a honra de ser o diretor do IDDE, ter inaugurado, junto com a AGU, Ministério da Justiça e ENAM, o primeiro curso de formação de resolução pacífica de conflitos em Brasília e agora à distância. De fato, temos dentro da própria AGU uma célula de resolução de conflito. A Câmara é uma Câmara que é extremamente conhecida e tem também um case muito importante de resolução pacífica de conflito dentro da administração pública. Isso mostra, assim, a importância recente do apelo do acesso à justiça como um mecanismo que vai desembocar recentemente numa era do controle. Além disso, nós temos também a ideia de que a jurisdição é o espaço privilegiado para a solução e proteção dos direitos fundamentais. Isso veio muito com o discurso constitucional, o discurso pós-88, ele sustenta de modo, hoje, podemos dizer isso, exageradamente a ideia de que direitos fundamentais encontrarão sua resolução a partir da jurisdição e que o Supremo Tribunal Federal e os órgãos da magistratura são os responsáveis finais pela última palavra em termos de aplicação constitucional e serão eles, e não necessariamente os gestores, aqueles que irão resolver os problemas mais imediatos dos direitos fundamentais, cumprindo assim as promessas constitucionais. Há um certo messianismo constitucional que sustenta será a jurisdição o caminho privilegiado para a execução de direitos fundamentais. Isso nós vemos cotidianamente. Eu trago para vocês agora na sequência o excerto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mostra a potência dessa autocompreensão de intérprete constitucional e quase herói constitucional que o próprio Supremo tem, não só o Supremo Tribunal Federal brasileiro, mas isso é um movimento que também encontra ecos no direito comparado, ou seja, o direito fundamental é aquele que se dará e será executado pela via prioritária da jurisdição constitucional. Daqui eu gostaria brevemente de ler rapidamente essa ementa, porque ela é uma ementa extremamente singular. Essa é uma ementa que prova e demonstra uma autocompreensão extremamente hipertrofiada do papel da jurisdição constitucional e do órgão máximo da jurisdição constitucional. Diz assim: o exercício da jurisdição constitucional, que tem por objetivo preservar a supremacia da Constituição, põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta a atividade institucional do STF. Pois, no processo de indagação constitucional, percebam, assenta-se a magna prerrogativa de decidir, em última análise, sobre a própria substância do poder, ou seja, a atividade do Supremo Tribunal Federal é uma atividade política. No poder de interpretar a lei fundamental reside a prerrogativa extraordinária de reformulá-la. Eis que a interpretação judicial acha-se compreendida entre os processos informais de mutação constitucional, a significar, portanto, que a Constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la. A interpretação constitucional, derivada das decisões proferidas pelo STF, a quem se atribui a função eminente de guarda da Constituição, assume papel de fundamental importância na organização institucional do Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que o modelo político-jurídico vigente em nosso país conferiu ao Supremo a singular prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas inscritas nos textos da lei fundamental. É um mandado de segurança, relator, ministro Celso de Mello. São palavras fortes que certamente, no início dos anos 90, teriam um impacto muito mais positivo do que tem hoje. Essa é uma autoverificação
de criação ou de interpretação da própria função que o Supremo Tribunal Federal tem de que ele é o último bastião da reserva do heroísmo constitucional. Claro, a função da jurisdição constitucional é interessante, mas hoje nós vemos, tanto em direito comparado quanto em doutrina comparada, algum questionamento, algum esgotamento desse modelo de um direito que é um direito judicial, digamos assim. Há vários modelos interessantes, inclusive o próprio Congresso Nacional chegou a discutir essa questão com a proposição da PEC 33, que para os constitucionalistas clássicos chega a ser um sacrilégio. É a PEC que prevê a possibilidade de suspensão, de não efeito automático da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em matéria de declaração de inconstitucionalidade material de emenda à Constituição, ou de submissão ao Congresso Nacional da aprovação de súmula vinculante. Além disso, nós temos, na origem da nossa era do controle, um fortalecimento de algumas instituições, que foi um processo histórico extremamente importante, mas que dão conta do momento político dentro do sistema de administração da justiça que temos hoje. Várias instituições foram muito fortalecidas ao longo desse percurso. Falo do próprio Poder Judiciário, falo do Ministério Público, falo dos tribunais de contas e, por que não, também falar das controladorias internas. São órgãos que receberam um influxo de importância devido, claro. O papel do Ministério Público é um papel essencial na República Brasileira. O papel das controladorias, idem, mas é importante também questionar, ou pelo menos não questionar, mas no mínimo constatar que a era do controle se deu muito em razão do fortalecimento institucional desses órgãos. Está aqui um exemplo simples, só pela cor vocês irão identificar. Isso é o gasto do Poder Judiciário em relação ao PIB brasileiro. Nós temos o verde ao Brasil, primeiro, portanto, aqui temos o Brasil com 1,3% do PIB, enquanto, digamos, a Alemanha tem 0,3% do PIB com gasto com o Poder Judiciário. Nós temos juízes por 100 mil habitantes, um número pequeno, comparado à Alemanha, comparativo, e servidores da Justiça por 100 mil habitantes, o Brasil tem 205. Vamos aqui escolher a Inglaterra como modelo, já que a Inglaterra, o seu Estado de Direito é fundado no pilar do Due Process of Law, ou seja, que marca o acesso, o que marca o Estado de Direito na Inglaterra é a possibilidade do cidadão procurar no seu condado uma autoridade judicial através do processo. Ele tem um índice bem menor em termos de servidores da Justiça. Isso mostra, portanto, um impacto custo orçamentário que nós temos, apenas para utilizar um exemplo em relação a uma instituição que eu chamarei aqui também de instituição de controle. Um outro dado interessante é o valor liquidado da Controladoria Geral da União no ano de 2016. São dados públicos disponíveis no portal da Transparência. Ela liquidou R$1 bilhão como gasto em 2016. Para que a gente possa colocar isso em perspectiva, claro, a CGU tem um papel importantíssimo, ninguém está discutindo isso. Quero apenas aqui demonstrar, registrar dados que demonstram que nós estamos vivendo na era do controle. O juízo sobre isso poderá ser feito posteriormente por cada um de nós, mas o fato é que, em termos de perspectiva, para que tenha uma ideia, o fundo eleitoral, que foi criado agora, está estimado para as eleições de 2018 em R$1,7 bilhão. Isso significa também, numa ordem de grandeza, um orçamento comparável com qualquer uma dessas universidades federais. A ordem de grandeza de cada uma dessas universidades federais é da ordem de 1 bilhão. Um pouco mais, um pouco menos, a depender da federal. Ou seja, de fato, nós vivemos hoje numa situação que privilegia orçamentariamente, em termos institucionais, instituições de controle. Um pouco de desenvolvimento teórico, a teoria do controle é uma teoria autônoma. Nós temos pouca teoria e recente teoria a respeito disso. Não falo aqui de teoria do controle de constitucionalidade, controle de contas, controle eleitoral. Eu falo de uma meta-teoria, que é a teoria do controle, colocando o controle como princípio constitucional.
aqui algumas referências, permita-me o abuso de colocar meu nome ali no meio. Eu trabalhei isso no doutorado e está publicado, parte do doutorado foi publicado como Direito Constitucional Democrático, onde se trabalha, a partir desses autores, uma teoria própria do controle como uma teoria que se radica dentro do paradigma da constitucionalidade. E aqui, a gente, no direito constitucional, talvez no direito, a gente sempre se auxilia de algum alemão, e não é por menos. Esse sujeito, em 1982, eu descobri isso na Alemanha, ele escreveu um livro simplesmente chamado Controle como Princípio Constitucional. 1982. Diz ele afirma a tese de que o controle é, ao lado de outros princípios constitucionais fundamentais, imanente à Constituição e que o controle como princípio constitucional se apresenta como instituto dogmático fundamental. Por que isso? Porque a ação de controle, ela é uma ação de adequação constitucional de comportamentos comissivos ou omissivos. Vou dar um exemplo simples. O habeas corpus é um instrumento de controle. Por quê? Porque ao garantir a liberdade de locomoção concreta, o instrumento de controle habeas corpus, ele resgata a legitimidade da norma constitucional que institui a liberdade de locomoção. Ou seja, o Tribunal de Contas, quando aplica ou medidas punitivas ou medidas de ajustamento em órgãos controlados, o que ele faz nada mais é do que, ao controlar, resgatar o princípio constitucional da adequada gestão de recursos públicos. Então, todo instrumento de controle ou ferramenta de controle, no fundo, ele é um meio de realização constitucional diferida, por alguma ação ou omissão que violava o padrão constitucional. Sendo assim, ele também é uma ação de proteção da normatividade constitucional. Muito simplesmente, muito objetivo e rápido, a teoria do controle, radicada num paradigma constitucional como princípio constitucional, ela pensa o controle nessas modalidades. E o que é muito interessante também é que o controle tem grande multidimensionalidade. Para reduzirmos as funções de controle a apenas duas, nós temos a primeira, que é a mais comum. Ou seja, o controle serve para conter, para limitar, para restringir. Por incrível que pareça, é o que sempre nós associamos quando pensamos em controle. Eu tenho certeza que quando comecei a palestra, ao falar a advocacia na era do controle, todos nós pensamos automaticamente no controle como um movimento de contenção, como um movimento de proibição, como um movimento de restrição. Mas a doutrina já deixou isso muito claro, inclusive no direito administrativo, mencionado há pouco, o italiano Sério Galeotti mencionava isso muito, que, na verdade, controlar também é promover, orientar, acompanhar, ajustar. Essa é uma dimensão do controle que nós, em regra, esquecemos. Controlar também é, vamos colocar isso dentro do discurso constitucional, para resgatar o parâmetro constitucional, eu posso ou proibir o comportamento, ou criar mecanismos de promoção, de estímulo, de ajustamento do comportamento, para retornar à legitimidade constitucional violada. E a posição brasileira, a nossa predileção entre essas duas dimensões do controle, talvez todos estejamos de acordo, é a contenção. Nós vemos as instituições de controle, nós vemos os mecanismos de controle, nós operamos controle no Brasil a partir da regra da limitação, da contenção, da proibição. E isso, de algum modo, tem efeitos muito negativos. Por quê? Porque se está criando, sobretudo na gestão pública, um sentimento de terror, de medo, aonde muitos dos servidores, com medo da era do controle, acabam quedando inertes, acabam se protegendo e acabam, conversávamos isso no intervalo, transformando os órgãos de controle em clientes. Porque, na verdade, muitas vezes, para que se adote uma determinada medida, é preciso saber de antemão o que pensará o Tribunal de Contas, o que pensará o Ministério Público, o que pensará a Controladoria Interna.
Essa é uma dimensão de contenção, portanto, que fica aqui como registro dessa era do controle. Por isso é que, neste contexto, é muito importante pensar novos papéis e novos desafios para a advocacia pública. E, neste ponto, para a gente usar um símbolo bastante conhecido do Brasil, uma imagem quase mítica, que é a Operação Lava Jato, ela, de fato, ela tem trazido alguns aspectos muito positivos para o Brasil e alguns aspectos muito negativos, ou alguns aspectos criticáveis. Não como efeito derivado direto da operação, não vou entrar no mérito, não sou advogado constituído nos autos, não sou Ministério Público, nem juiz nos autos da Lava Jato, mas a Lava Jato traz uma coisa que é muito boa para o Brasil, que é o nível alto das negociações políticas. Esse nível alto está ameaçado, está com medo. A gente que lida muito na advocacia política e eleitoral, a gente vê que o mercado está regulado no alto nível de comando. Isso é positivo. É positivo. Está se criando um novo paradigma em relação à gestão pública e à política brasileira, porque os players que antigamente jogavam o jogo que eles mesmos criavam as regras, estão sendo presos, estão respondendo ao processo. Isso, independentemente do mérito específico de cada ação, é positivo, digamos, como efeito geral. Mas o efeito criticável é o efeito do chamado, na linguagem americana, o servidor do nível da rua. O servidor que estabelece, obviamente, toda a gestão burocrática do Estado. Este efeito, nesta era de contenção, de restrição e de medo, tem se tornado um entrave, muitas vezes, ao próprio desenvolvimento da gestão pública. E não tenham dúvida, se a onda dos anos 80 levou à importância da jurisdição, a próxima onda de desenvolvimento dos direitos fundamentais no Brasil terá que ser, e já é, a gestão pública. A gestão pública é a próxima onda de realização dos direitos fundamentais, e tem que ser. Tem que ser a principal onda de realização dos direitos fundamentais. Nesse contexto, como pensar o papel da advocacia pública? Tanto a advocacia pública federal, quanto a advocacia pública estadual e municipal. Em primeiro lugar, a advocacia pública é um player na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Curiosamente, eu não sabia que o título do Congresso era esse, mas vejam, está no título. Defendendo o Estado brasileiro e garantindo a viabilização das políticas públicas. O advogado público não é só o advogado, não é só o núcleo jurídico estrito sensu. A advocacia pública é um pilar no desenvolvimento da política pública. Esse papel é de extrema relevância para os advogados públicos. Olhar, claro, para as funções tradicionais, mas se autocompreender também como uma instituição que deve auxiliar a implementação, o ajustamento, o monitoramento e a avaliação de impacto das políticas públicas. Esse é um papel central. Ele é um stakeholder, ele é uma parte interessada, ele é um player para a afirmação de políticas públicas. Há vários desafios neste caminhar. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a racionalização do Estado. Nós temos um Estado no Brasil, em todas as esferas, extremamente burocrático, altamente ineficiente, muito pouco sustentável, e esse é o grande desafio da gestão pública atual, que é melhorar a operação do Estado brasileiro, Estado lato sensu. Tem alguma atuação nessa área, a gente entra nos órgãos públicos, em grande medida o que a gente vê, sobretudo municipais, vou trazer aqui alguns dados rápidos, sobretudo municipais, é uma falta de preparo básico para a gestão profissional do aparato estatal. Que muitas vezes uma mera revisão de fluxo procedimental é o melhor ato de inovação. Os dados mostram isso, vejam. Aqui, isso é um relatório do Tribunal de Contas da União sobre o índice de governança pública.
ele avaliou 7.770 organizações públicas, envolvendo esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. E classificou essas organizações em termos de níveis. Inicial, ou seja, qual que é o nível de profissionalismo, de qualidade da gestão pública, da governança pública, dos índices de governança desses entes. Estágio inicial, estágio intermediário, estágio aprimorado. A federal, de longe, é o ambiente cujo índice é o melhor. Então, como podem ver, apenas 20% das 380 entes federais que foram avaliados estão no nível inicial, portanto, precário de governança, 54% no nível intermediário, ou seja, apenas 26% no nível avançado. Se a gente for passar para a realidade municipal, aí a situação é muito mais triste, mais precária. Ou seja, 53% aqui dos entes, não são poucos, 6.500 entes municipais analisados, mais de 60% estão no nível precário de governança. Só 14%. Ou seja, nós temos quase 90% desses quase 7.000 entes públicos municipais, envolvidos, claro, órgãos de administração indireta, enfim, não só o próprio município, a própria prefeitura, o próprio poder executivo, mas outros órgãos, câmaras de vereadores, etc., que estão no nível, quase 90% está no nível entre precário e intermediário. Para superar esses desafios, primeiro, o desafio da racionalização do Estado, existem hoje técnicas muito interessantes de gestão. Ouvimos aqui mais cedo o que tem sido feito, doutor Clésio. Doutor Clésio falou aqui do púlpito sobre o que tem sido feito em termos de gestão também, uma gestão profissional, uma gestão dialógica. Existem alguns instrumentos muito interessantes de prática de gestão atuais. Chamo a atenção aqui apenas para um. Design Thinking é a nova moda no planejamento estratégico, uma metodologia específica de planejamento estratégico aplicada no mercado privado e que resgata metodologias e avança metodologias de planejamento estratégico, com definição de metas, com definição de painel de gestão, com definição de prazos, com definição de responsabilidade, revisão de fluxos processuais, lato sensu. Estava dizendo mais cedo, às vezes, a maior inovação possível dentro de um determinado órgão público é só trocar a fase. Troca a fase da licitação é um negócio fantástico. Às vezes, uma revisão do marco jurídico é algo simples, vai significar aí transformar uma linha média de contratação pública de 300 dias para 60 dias. Isso, de fato, é muito impactante quando se vê, sobretudo dentro das prefeituras. Nudge Units é uma metodologia muito interessante. A Prefeitura do Rio de Janeiro foi a primeira a criar uma célula de nudge dentro da prefeitura. O que é isso? É o uso de ciência comportamental para melhorar a gestão pública. Lá eles fizeram isso para aumentar o índice de pagamento de IPTU e, de fato, foi muito bem sucedido. Estavam estudando, nudge em inglês é um empurrãozinho. O que ciência comportamental diz que é criar condições para a pessoa fazer aquilo que você quer que ela faça. Um exemplo típico. Na Alemanha, queriam que as pessoas em determinada cidade se movimentassem mais exercício. Então, nas escadas do metrô, nas escadas fixas, eles colocaram como se fossem teclas de piano, e você pisava e fazia um som. Ou seja, boa parte das pessoas que utilizavam a escada rolante passaram a frequentar a escada para poder se movimentar. Essas técnicas na gestão pública levaram o município do Rio de Janeiro a aumentar consideravelmente o pagamento de IPTU e também estavam estudando a aplicação de técnicas comportamentais para a área da saúde. Como fazer com que as pessoas que eram tratadas pelo sistema de saúde de tuberculose passassem a cumprir o tratamento, que é um tratamento duro em termos de medicamento, até o final, porque as pessoas começavam a melhorar e largavam o tratamento. Aí o efeito rebote da doença era muito maior. Também é uma técnica interessante. E, claro, o uso de sistemas de informação, a tecnologia vem forte. Aí, portanto, esse é um segundo desafio. Introjetar na lógica estatal a expansão tecnológica. Quanto a isso, o futuro está chegando muito rápido. Vocês já viram, mas nós temos agora uma revolução na área de inteligência artificial, que é o programa
Watson, da IBM, e que já tem aplicação direta no direito. A aplicação, isso é uma tecnologia computacional que no direito foi chamado de ROS. É um subproduto do Watson no direito. O que é o ROS? É um computador desenvolvido, um programa desenvolvido pela IBM de inteligência artificial, que ele faz pesquisa ao vivo, imediatamente, um conjunto infinito quase de dados disponíveis na rede de computadores. Então, esse aplicado ao escritório de advocacias, tem vários escritórios de advocacias aplicando o robô ROS, onde o advogado pergunta ao ROS uma questão específica do direito. Ele imediatamente faz uma pesquisa em segundos no banco de dados público e consegue dar uma resposta que uma equipe ultra especializada de advogados não conseguiria chegar nem em 6 meses. Tem alguns cases fantásticos, que a análise de determinados milhares de casos que é feito por uma equipe em 6 meses, o robô faz em 3 segundos. Então, a expansão tecnológica está chegando fortemente. Em breve haverá o fenômeno de uma uberização de vários serviços públicos. Pense em cartórios, pense em compras públicas. A aplicação da tecnologia é algo fenomenal. Pense em sistemas de certificação de qualquer dado muito mais eficientes, transparentes e a custo quase gratuito. Sistema de blockchain, por exemplo, que é um sistema de certificação digital de dados, pode servir para certificar voto, pode servir para certificar uma escritura pública, pode servir para certificar uma determinada portaria. E um último desafio, sem sombra de dúvida, é lidar com a expansão da responsabilidade corporativa. Isto é, sobretudo em épocas de crise, o setor privado tem cada vez mais se interessado pelo exercício de funções públicas delegadas ou em parceria. Esse é um desafio bastante interessante, sob a ótica, inclusive, de que algumas empresas hoje, e alguns empresários, cansados de ter que resolver problemas pontuais solicitados por gestores públicos, resolveram criar fundações e pessoas jurídicas com aporte de recurso a fundo perdido para bancar projetos de gestão pública. Isso existe, por exemplo, em algumas, SmartGov, qual eu faço parte, a Comunitas, uma fundação que é um hub de investimento em São Paulo, a Fundação Lehman, do Lehman da Ambev, que é uma fundação muito especializada na área de educação, e a Fundação Brava, do Beco Sucupira, são fundações que vêm do universo privado e que estão, muitas delas, inclusive, capitalizadas para produzir serviços gratuitos para o poder público. A modelagem jurídica disso é um desafio e, portanto, caminhando já aqui para o final da nossa intervenção, há vários desafios na modelagem jurídica também. Uma delas é essa, como fazer acordos de cooperação com entidades privadas que querem doar serviço para o Estado. Isso é interessante no Estado brasileiro, que mesmo que você queira doar o serviço para o poder público, a burocracia hoje existente é tamanha que faz com que, em regra, o empreendedor desista. Claro, é preciso repensar, é preciso rever, é preciso também criar modelagens jurídicas interessantes, mas trago um modelo só para uma provocação. Temos a dificuldade de uma modelagem jurídica desse modelo de investimento e de custeio de serviços públicos. Não sei se já ouviram falar, isso é um modelo aplicado a alguns países, que é do Social Impact Bonds, ou seja, são valores, metodologias de prestação de serviço público que são encampadas por agentes privados e aonde o investidor entra no risco. O Estado fixa determinados parâmetros de cumprimento, há avaliadores independentes que, cumpridas as diretrizes, o investidor recebe o dinheiro e recebe um bônus. O que é isso? Primeira fase é a fase onde a comunidade descobre um problema. Isso é aplicado, por exemplo, em número de creches, em tratamento de saúde. Tem vários cases interessantes
mundo afora. Uma ONG ou uma pessoa jurídica ter uma solução especializada para aquele problema que a comunidade detecta. O governo municipal, estadual ou federal quer pagar para a realização disso. Como é que se faz? Um investidor aparece, um investidor privado. Junto com o Estado, fixado meta. Olha, vai ter que, com a sua especialidade, construir tantas creches. Ou ter tanto índice de não reincidência em tuberculose. O ente privado começa a trabalhar, financiado por um ente privado. Ao final, um avaliador independente mede os resultados. Se os resultados não forem atingidos, o Estado não custeia. Se os dados, as diretrizes forem alcançadas, o Estado banca o investimento e ainda retribui o investidor com um bônus específico. Veja, essa é uma modelagem já existente que todos vocês aqui, todos nós aqui podemos, com as nossas engrenagens, pensarmos já de imediato as dificuldades de regulamentação jurídica nisso no Brasil. Né? Outro exemplo, participação da sociedade privada na promoção de determinadas realizações de serviços públicos, onde haja fixação de percentual de sucesso. É outra também discutível ou de difícil realização. Isto é, se algum ente privado entra no município e a dívida pública é de 50 milhões e ele consegue, num prazo de 1 ano ou 2 anos, reduzir a dívida ativa, melhor dizendo, reduzir a dívida ativa de 2 milhões para 500 mil, ele só pode ser remunerado pelo serviço ou ele pode receber um percentual sobre. Apenas para mencionar aqui alguns desafios de modelagem jurídicas que hoje a advocacia pública, a gestão pública se depara. No fundo, o que eu queria trazer aqui um pouco é, de fato, mostrar ou reconhecer que vivemos na era do controle, reconhecer a importância da advocacia pública, não só advocacia pública como advogado técnico, mas também quase que como um gestor ou um grande player na formulação de políticas públicas. E para isso, claro, há alguns postulados que devem ser observados. Primeiro, tem que ter muita criatividade. A criatividade para esse novo papel do Estado brasileiro ou do Estado na contemporaneidade e da advocacia pública tem que ser grande. Um olhar sobre o empreendedorismo público idem. Empreender não é uma atividade essencial ou exclusiva da sociedade privada. Os tratados e livros, estudos sobre empreendedorismo demonstram que é possível e deve ser feito também o empreendedorismo dentro dos setores públicos. Vários dos senhores e das senhoras aqui são empreendedores públicos. Essa perspectiva também é uma perspectiva importante. E, claro, talvez o último, não digo conselho, mas a última preocupação a se ter é, sem sombra de dúvida, coragem. É preciso ter coragem. Nessa nova era, é preciso ter coragem nessa nova reformulação do papel da administração pública. Muito obrigado.